Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Sou Geraldo Claro, tenho 60 anos e trabalho desde os 16. Quase toda a minha vida trabalhei em áreas da cadeia de abastecimento e meu último trabalho foi na Heineken como diretor de Supply Chain. A ideia desse vídeo é dividir a minha experiência com quem está querendo entrar no mundo da logística, nas suas diversas áreas. Nesse vídeo, vamos falar sobre a anti-administração e os 8 princípios da excelência de desempenho e das pessoas realizadoras. Nos meus vídeos, utilizo barras coloridas no rodapé. Assim, você conseguirá encontrar os assuntos mais facilmente, podendo assistir aos poucos ou rever assuntos passados. Veja que cada assunto tem a sua cor mostrada na barra inferior. Espero que você aproveite. No final, deixarei meu e-mail caso você queira entrar em contato ou tirar alguma dúvida. E não esqueça de deixar o seu like e comentários. Esse vídeo está baseado no artigo A Anti-Administração e os 8 princípios da excelência de desempenho e das pessoas realizadoras, do professor José Augusto Vanderlei, do dia 30 de março de 2015, para o site Administradores. O link vou deixar na descrição do vídeo. Agradeço ao professor José Augusto pela liberação do artigo para ser a base desse vídeo. Aproveito para recomendar que você conheça o curso Como Desenvolver o Seu Poder Pessoal, do professor José Augusto, que deixarei na descrição desse vídeo. Nossa agenda: introdução ao tema, a administração, o dever da administração, a comunicação e a administração, a essência da administração, administração e anti-administração, causas da anti-administração e os 8 princípios da excelência de desempenho e das pessoas realizadoras. Mesmo existindo desde os primórdios da humanidade, os conceitos e princípios teóricos da administração, tais como conhecemos hoje, só foram desenvolvidos muitos anos depois. Já o conceito de anti-administração é pouco conhecido, mas de muita utilidade, pois a anti-administração é sempre negativa para empresas, instituições e países. E existem casos em que a ação do anti-administrador é devastador. A história da administração é longa. Anthony Jay foi o primeiro autor a identificar a correlação entre Maquiavel e a gerência. Stephen Kennedy foi ainda mais longe e identifica M1, nascido em 2570 a.C., como sendo o primeiro administrador do planeta. M1 foi o administrador na construção da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, uma obra que demorou 20 anos e que foi por muitos séculos a maior construção do planeta. De acordo com Kennedy, ele administrou 20.000 funcionários, que eram trabalhadores pagos, que precisavam ser motivados e não chicoteados como escravos. No caso, ele foi um administrador de projeto, com início, meio e fim, e os princípios que utilizou são semelhantes aos que foram utilizados séculos mais tarde para enviar um homem à Lua. A administração existe desde os primórdios da humanidade, porém, os conceitos e princípios teóricos, como conhecemos hoje, só foram desenvolvidos milhares de anos depois, por Taylor, Fayol, Henry Ford, Elton Mayo, Alfred Sloan e Peter Drucker. A administração diz respeito a qualquer esforço humano que visa agrupar em uma organização pessoas de conhecimento e especialização distintos. O dever da administração. O dever fundamental da administração foi e continua sendo o de tornar possível às pessoas o trabalho conjunto, dando a elas objetivos comuns, valores comuns, a estrutura certa e o treinamento e o desenvolvimento que elas precisam, para produzir resultados levando em conta as mudanças que estão continuamente ocorrendo no meio ambiente,
seja ele relevante ou não. E estas mudanças estão ocorrendo com velocidade cada vez maior. A comunicação e a administração. A comunicação, que é algo fundamental para a administração, também existe desde os primórdios da humanidade, ou seja, as pessoas sempre se comunicaram, mesmo que não conhecessem conceitos teóricos importantes que só foram desenvolvidos, sobretudo a partir do século XX, tais como significado e significante, de Ferdinand de Saussure. Saussure assumiu o signo como conceito básico e organizativo da estrutura linguística. Cada signo linguístico desdobra-se em significado e significante. Significado é o conceito que é mentalmente assimilado quando essa palavra é lida ou ouvida. Significante diz respeito à forma semântica e fonética da palavra, que por sua vez compõe-se por letras e sons. Tais como o mapa não é o território, de Alfred de Korzybski. Ele estabeleceu a premissa mundialmente famosa mapa não é território, referindo-se ao fato de que as palavras utilizadas para expressar uma ideia não são a ideia. Portanto, devemos ter em mente que todas as vezes que comunicamos alguma coisa a um interlocutor, as palavras proferidas são representações que simbolizam o pensamento. E para dar significado ao que se ouve, o interlocutor deve decodificar o que escuta, construindo, mesmo que em pensamento, uma ideia que simbolize a realidade comunicada. Tais como gramática transformacional, de Noam Chomsky. De acordo com Chomsky, pensamentos e ideias podem ser expressos por uma variedade de descrições linguísticas. A gramática gerativa permite que, a partir de um número limitado de regras, pode-se gerar um número infinito de sequências. Ou seja, tal como a comunicação, a administração sempre existiu, embora as teorias administrativas, ou seja, o conhecimento organizado e estruturado do que as pessoas faziam para terem resultados, só fossem desenvolvidos milhares de anos depois. O fato é que a grande pirâmide de Gizé está lá. Então, M1 planejou, coordenou, executou, avaliou, controlou, utilizando métodos e conhecimentos e recursos existentes no seu tempo, ou por ele desenvolvidos. E isso levou 20 anos. Mas se fosse hoje, a grande pirâmide poderia ser construída em muito menos tempo do que 20 anos, que foram necessários naquela ocasião. Isto se houvesse a administração. Mas, se houvesse anti-administração, não passaria de mais uma obra inacabada ou com custos estratosféricos. A essência da administração. E qual a essência da administração? De acordo com Peter Drucker, o produto final do trabalho de um administrador são decisões e ações. E não resta a menor dúvida de que M1 tomou milhares de decisões, quer conhecesse ou não a teoria do processo decisório, soubesse ou não o que são as ações de contenção, correção, prevenção, proteção e análise de risco. Igualmente, teve que seguir um processo, mesmo que não conhecesse o gráfico de Gantt, PERT, Pareto ou Ishikawa. As decisões que um administrador toma têm a ver com objetivos, resultados, indicadores, pessoas, coordenação, cultura organizacional, processos, estratégia, estruturas, recursos, desenvolvimento de pessoas, meio ambiente, entradas, processamentos, sistemas, subsistemas, produtos e serviços.
E isto vale para qualquer administração, seja na esfera privada ou pública. Os princípios são os mesmos, mas o que pode mudar são os indicadores e critérios. Assim, na administração pública não deve haver o indicador lucro, mas deve haver indicadores de qualidade de serviço. Para exemplificar, um hospital público em que as pessoas são mal atendidas, maltratadas e que morrem pelos corredores, os indicadores de qualidade estão sendo desconsiderados e violados. E é isto que constitui a anti-administração. Mas isso não acontece em todo o serviço público, pois também existem modelos de excelência. Assim vejamos o que ocorre em Paulista, um pequeno município de 11 mil habitantes no sertão da Paraíba. O que chama a atenção em Paulista é o elevado desempenho de suas crianças e adolescentes nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, o BIMEP. São muitas menções honrosas, medalhas de bronze, prata e ouro. E por que tudo isto? Pela liderança da professora Jonilda Alves Ferreira. O fato é que o sucesso na administração, seja ela privada ou pública, começa pela qualidade e competência da liderança. Administração e anti-administração. A diferença entre administração e anti-administração. Peter Drucker colocou duas palavras-chave naquilo que constitui a essência da administração, que são decisão e ação. Mas convém acrescentar mais duas, que são resultado e feedback. Portanto, temos decisão, ação, resultado e feedback. E tudo começa pela decisão. Assim, quer se queira ou não, estamos sempre decidindo, pois não decidir já é uma decisão. Toda decisão é uma escolha entre alternativas e tudo o que se faz, quer se tenha consciência ou não, é uma alternativa. E toda escolha é baseada em critérios que podem ser explícitos ou implícitos. Em 1980, quando Greg Jones, o CEO da GE, estava para se aposentar, foi feito um rigoroso processo para a escolha do seu substituto, que acabou resultando no nome de Jack Welch, em abril do ano seguinte. Welch, então com 45 anos, foi o mais jovem CEO da história da GE e teve que tomar inúmeras decisões, entre elas estava a do preenchimento de cargos para funções importantes. No início, eram baseadas em currículos, mestrado, doutorado, MBA. Entretanto, Welch observou que os melhores currículos muitas vezes não geravam os desempenhos e resultados esperados. Portanto, o critério não estava correto. E o que faz um administrador quando erra? Aprende e corrige. O que deve ser entendido é que é impossível não errar. Isso porque o mundo em que vivemos é probabilístico. E como muito bem enfatiza o prêmio Nobel Ilya Prigogine, a era da incerteza acabou. E nesse sentido, é como dizia um político que também foi um excelente administrador: só tem certeza de alguma coisa quem estiver muito mal informado. Portanto, em administração, o que conta não é o que a pessoa sabe, ou seu currículo, ou se tirou 10 na prova, mas a ação é o que a pessoa faz. Isso é semelhante ao conceito de know-how de Ram Charan. Primeiro, posicionamento. Encontrar uma ideia que satisfaça as necessidades do cliente e gere dinheiro. Segundo, estar atento às mudanças externas e identificar todas as pistas diárias que anunciam mudanças no mercado e reuni-las para tomar uma decisão correta sobre o futuro do negócio. 3. Liderança. Ser capaz de conseguir que o sistema social da organização cumpra o que se pode. Conseguir que as pessoas trabalhem em equipe é uma habilidade vital. 4.
Delegar decisões. Delegar às pessoas adequadas o trabalho adequado. 5. Criar equipes. Reunir as pessoas mais competentes para que trabalhem em equipe. 6. Estabelecer objetivos. Os objetivos colocam em sintonia a energia das pessoas e estabelecem automaticamente o tom de tudo o que se obter. 7. Determinar prioridades. Desenvolver uma rota para alcançar os objetivos. É importante para manter as coisas importantes na frente. E 8. Responder criativa e positivamente ante as exigências da sociedade. Gostemos ou não, vivemos a era da transparência comercial. Isso quer dizer que tanto os acionistas como certos grupos interessados têm algo a dizer sobre como dirigimos o nosso negócio. Mas talvez, considerando-se o conceito das inteligências múltiplas de Howard Gardner, o sucesso em administrar pode demandar uma combinação de vários tipos de inteligência. Mas de qualquer forma, foi a ação que fez M. Uno o primeiro grande administrador da história, e toda ação produz um resultado ou um feedback que pode ser positivo ou negativo. E se o feedback for negativo, o administrador identifica, assume, corrige e aprende. E assim se chega a um outro ponto fundamental. O que importa não é o que se faz, mas a resposta ou feedback que se obtém pelo que se faz. E Jack Welch cometeu erros, como não poderia deixar de ser, mas admitiu, aprendeu e corrigiu. E como disse Thomas Edison, o meu sucesso foi resultado do meu fracasso. O fato é que se chega ao sucesso por ensaio, erro e acerto. Causas da anti-administração. A anti-administração tem como causa principal a incompetência para decidir, agir e resolver problemas, sobretudo no nível estratégico. E também levando em conta que o ser humano é um ser biopsicossocial. Bio demonstra características físicas herdadas e ou adquiridas, incluindo metabolismo, resistência e vulnerabilidade de órgãos ou sistemas. Psico incorpora processos afetivos, emocionais e de raciocínio, conscientes ou inconscientes, formadores da personalidade de seu modo de ver e posicionar-se diante das situações e sociedade. Social traz valores, crenças, o papel da família, do trabalho e demais grupos e comunidades em que cada indivíduo está inserido. Quem tem competência e consegue unir qualidade com velocidade. Mas quando a incompetência se junta à arrogância, temos uma combinação que é profundamente prejudicial. E a arrogância, mesmo para pessoas competentes, pode redundar em erros graves. E o Welch cometeu um erro bastante grande quando adquiriu 80% de participação da corretora Kidder Peabody em 1986. Esse erro foi decorrente de um escândalo envolvendo informações privilegiadas e de uma baixa das ações em Wall Street, mas também do desconhecimento da cultura organizacional que se privilegiava as gratificações, com o pensamento voltado para o curto prazo, pouco importando a situação da empresa. E Welch aprendeu que o limite entre a autoconfiança e a arrogância é uma linha muito tênue. Welch, em função de seus sucessos anteriores, havia derrapado para o perigoso terreno da arrogância. Mas o pior é quando acontece o voa, vaidade, orgulho e arrogância. A incompetência pode ter duas razões principais. Uma é a falta de tempo suficiente de treinamento, cuja importância é muito bem enfatizada por Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell diz que com treino árduo,
Qualquer um pode obter domínio em determinada área e para isso bastam 10.000 horas de dedicação. Isso equivale a 8 horas diárias durante 3 anos e meio, ou 1 hora diária durante 27 anos, ou 3 horas por dia com fins de semana durante 10 anos de esforço. A outra é quando os cargos, seja na administração privada ou pública, são preenchidos tendo em vista os critérios que não são os de eficácia e eficiência, mas sim de laços parentescos, afiliações partidárias e outros do mesmo gênero. Esta incompetência deu margem a um artigo do jornalista Nelson Motta, cujo subtítulo foi: "De que adianta que eles não roubem se dão mais prejuízos ao país do que os ladrões?" Mas quando se junta a anti-administração com a corrupção, então os prejuízos podem ser devastadores para o país e muito grande para você também, cabendo a pergunta: qual o percentual do imposto direto e indireto que você paga que é utilizado em coisas realmente úteis para o seu benefício e para o do povo brasileiro? O fato é que, de uma forma ou de outra, Tiradentes continua sendo enforcado todos os dias. 8 princípios da excelência de desempenho e das pessoas realizadoras. As pessoas realizadoras que buscam a excelência de desempenho se baseiam em 8 princípios. Primeiro, sabem o que querem e para onde estão indo. Definem claramente os seus objetivos de acordo com os princípios da boa formulação de objetivos. A visão do futuro é um ponto fundamental, conforme constatou Joel Barker e seus estudos com base em Fred Pollock, Viktor Frankl e Benjamin Singer. Uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Mas uma visão com ação pode mudar o mundo. Um líder é alguém a quem segues a um lugar aonde não irias por tu mesmo. Aqueles que dizem que algo não pode ser feito deveriam sair do caminho daqueles que estão fazendo. 2. Transformam o que querem em pensamento dominante. E aqui surge um ponto muito importante, que é o da administração do pensamento. Existem 3 categorias de pensamento que são: os pensamentos úteis e necessários para se alcançar os objetivos, os pensamentos abobrinha, que não servem para nada, e os pensamentos destrutivos em relação a si mesmo e aos outros. Entre os pensamentos destrutivos estão as palavras assassinas internalizadas e a voz do julgamento, que são as críticas destrutivas feitas usualmente. Vejamos alguns exemplos de frases assassinas ditas ao longo da história. Em 1878, a Western Union rejeitou os direitos sobre a patente do telefone com a seguinte declaração: "Que uso a empresa poderia fazer desse brinquedo elétrico?" Em 1899, Charles Duell, comissário do Escritório de Patentes dos Estados Unidos, num relatório para o presidente McKinley, argumentando que o escritório de patentes deveria ser abolido. Tudo o que podia ser inventado já foi inventado. "Quem diabos quer ouvir atores falando?" Foi o que disse Harry Warner, presidente da Warner Brothers, em 1927. Em 1945, Vannevar Bush, um assessor presidencial, avisou: "A bomba atômica nunca vai explodir." E eu estou falando como um expert em explosivos. Os grupos com guitarras estão acabando. Decca Records ao dispensar os Beatles em 1962. Não existe razão para que qualquer indivíduo tenha um computador em casa, disse Ken Ossol, presidente de uma grande fabricante de computadores, a Digital, em 1977.
Quem se dá ao trabalho de se conscientizar dos seus diálogos internos constata que apenas por volta de 20% dos seus pensamentos são realmente úteis e agregam valor. E como já dizia John Whitmore, eu só posso controlar aquilo de que tenho consciência. O que eu não tenho consciência me controla. A consciência me fortalece. Outra coisa importante é que é através do pensamento dominante que se aciona a nossa mente inconsciente, que é a mente mais poderosa. Número 3. Sabe navegar em mar turbulento. Vivemos um momento de grandes transformações, com ambiguidade, insegurança, incertezas e a lei de Murphy. De acordo com Paul Stotz, enfrentamos pelo menos 20 adversidades todos os dias, seja no lar, no trânsito ou no trabalho. E, como dizem, mar tranquilo não faz bom marinheiro. Número 4. Tem fome de serem campeãs ou paixão por vencer? Quando o cientista russo Ivan Pavlov estava para morrer, lhe perguntaram o que ele recomendava para o sucesso. E Pavlov respondeu: paixão e gradatividade. Número 5. Sabem e fazem o que tem que ser feito e alocam o tempo baseados em prioridades. O fato é que se aquilo que você fizer todos os dias não levar na direção dos seus sonhos, eles nunca vão se realizar. Uma pesquisa realizada por Richard Wiseman sobre as promessas de fim de ano constatou que aproximadamente 78% das pessoas não cumprem as promessas de final de ano. Número 6. Administram a si mesmas com comprometimento e responsabilidade. Assim, não culpam os outros e sabem que aquilo que os outros fazem é problema dos outros. O deles é fazer o que precisa ser feito para alcançarem os seus objetivos. E no sentido de administrar a si mesmo, o foco é uma questão muito relevante. Existem diversos tipos de foco. Existe o foco caótico, é o antifoco. É ficar pulando de galho em galho sem nenhuma consistência e direção. Faz com que não se tenha nenhuma disciplina. Existe o foco contaminado, que é o foco de uma pessoa que, de uma forma ou de outra, não consegue viver o presente. Existem pessoas que, quando lhes acontece qualquer problema pela manhã, ou mesmo em algum lugar do passado, ficam com o problema o tempo inteiro e não conseguem fazer bem aquilo que tem que ser feito no seu aqui e agora. Existe o foco bode cego. É o de uma pessoa ou organização que está focada numa direção e se torna incapaz de perceber mudanças, ameaças e oportunidades. Existe o foco equivocado. É igual a de um motociclista que bate na traseira de um carro parado no semáforo. E o foco limitado. Embora uma pessoa não possa focar em várias coisas ao mesmo tempo, existe um conjunto de coisas que precisam ser focadas ao longo de um dia ou de um determinado período de tempo. Excesso de focos dissipa seus recursos, mas o foco limitado pode fazê-lo perder oportunidades. E existe o principal, o foco efetivo ou essencial. Entre as múltiplas coisas que se pode focar, a maioria delas é inútil. Vale o princípio de Pareto. Existem algumas poucas coisas relevantes em relação a muitas coisas triviais e até mesmo destrutivas. Um outro ponto relevante no sentido de administrar a si mesmo é o sistema de crenças, haja visto os impactos positivos do efeito placebo e o impacto negativo do feitiço voodoo, que pode ser profundamente devastador para uma pessoa. E se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. 7. Desenvolvem as competências necessárias para serem realizadoras. É importante saber que existem 3 tipos de competências: a necessária para se fazer bem alguma coisa, a desenvolvida e a acessada.
Assim, as perguntas que devemos fazer são: 1. O que eu quero e quais são as competências necessárias para fazer bem o que precisa ser feito? Eu já desenvolvi as competências necessárias? Como ter acesso a essas competências? Número 8. Procuram evoluir continuamente e agem como um sistema aberto. Quem não procurar evoluir continuamente vai entrar na área do conforto, vai se fechando e em pouco tempo deixa de ser realizador e excelente. Para evoluir continuamente é preciso estar ligado no mundo e agir como um sistema aberto. É preciso estar atento às modificações e evoluções que estão acontecendo continuamente e se perguntar sempre o que as pessoas que são excelentes fizeram ou estão fazendo agora e com isto descobrir que há um infinito de possibilidades. Isaac Newton, quando perguntado sobre o porquê havia feito tantas descobertas e percebido que outros não tinham visto, respondeu: "Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes." Mas, de qualquer forma, tenha presente o que dizia o cientista inglês Thomas Huxley: o objetivo da vida não é o conhecimento, mas a ação. Afinal de contas, uma pessoa mostra quem realmente é pelo que faz, e faz todos os dias, e pelos resultados que obtém. Assim, discursos ou promessas mirabolantes do que vai ou pretende fazer e processos escamoteantes para que não se percebam os resultados reais que estão sendo efetivamente obtidos geram perda da credibilidade. E perder a credibilidade só para um líder ou governante que queira ser um anti-administrador. É por isso que Jack Welch sempre falou da importância da franqueza e da verdade para um administrador. Afinal, a matéria-prima da decisão é a informação. E assim chegamos ao final desse vídeo. Revise os conceitos e procure se aprofundar nos temas. E lembre-se, você sempre pode voltar e rever cada um desses conceitos. Muito obrigado, deixe seu like. Se tiver dúvida, envie um e-mail para geraldo.claro@gmail.com. Aguardo você no futuro e até mais.